Tudo bem, pessoal? A aula de hoje, nosso objetivo é trabalhar com direito fundamental à vida. Direito esse que se encontra no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Primeira questão que a gente tem que ter atenção é que aqui nessas nossas aulas, aqui nesses nossos trabalhos, o nosso objetivo é trabalhar com teorias amplas de definição do conteúdo dos direitos fundamentais. Então não é o nosso objetivo definir a priori no que consiste e até onde vai o direito fundamental à vida. Nossa missão é dar uma visão geral, é dar um entendimento amplo do que significa a proteção à tutela constitucional da vida, trabalhando, é claro, com as exceções já reconhecidas pela Constituição e pelos entendimentos do STF. Pessoal, primeira questão, quando a gente fala em direito à vida, a gente se refere à proteção da vida humana. Até hoje ainda não houveram situações em que a gente fugisse da tutela dada à vida humana. É um direito fundamental de primeira dimensão, portanto é um direito individual e que se dirige exclusivamente às pessoas naturais. A gente não estende esse direito, obviamente, às pessoas jurídicas. Essas pessoas naturais, elas podem ser tanto nacionais quanto estrangeiros. Essencialmente, a ideia que a doutrina nos traz é que o direito à vida, a proteção à vida, se faz num sentido de se impor ao Estado, se impor aos demais particulares, uma proibição de se acabar com a vida, uma proibição de matar, um dever de cuidado em relação a esse bem que se coloca como um dos mais fundamentais, o que a doutrina fala que se coloca como um dos requisitos para o exercício, inclusive, dos demais direitos fundamentais. Então, que a gente vai ter isso, nosso âmbito temático, nosso suporte aqui do direito à vida é toda e qualquer ingerência, toda e qualquer atuação sobre a ideia de vida humana. Ok? O primeiro ponto problemático para a gente é determinar onde se inicia e onde se encerra a tutela da vida. Onde começa a proteção, em que momento se dá o início da proteção jurídica à vida e onde, por fim, se encerra a proteção da vida humana. O debate aqui ele vai gravitar em torno de vários conceitos que não pertencem essencialmente ao direito, mas que vão ser analisados e que vão ser respondidos pelas ciências da natureza ou pelas ciências médicas, como, por exemplo, a biologia, como, por exemplo, a medicina. Uma questão interessantíssima que já se colocou para a decisão para o STF é a questão, por exemplo, da tutela, da proteção do direito à vida em relação a embriões que são fecundados in vitro e que eventualmente seriam descartados, já que são inviáveis para a implantação no útero da mulher. O STF, lá na oportunidade, entendeu que estes embriões inviáveis para a gravidez, eles não receberiam a tutela da vida, já que a tutela da vida se iniciaria tão somente com a fecundação, tão somente com embriões que já se colocam dentro do útero da mulher, dentro do útero do corpo humano. Então, a princípio que a gente tem o entendimento do STF que a tutela da vida se dá tão somente em relação à vida intrauterina. Ali é o nosso ponto de partida. Proteção que pode ser relacionada, proteção que pode ser também dada em função da legislação civil e da legislação penal, que vão nos trazer um entendimento de que a vida intrauterina, que na vida uterina, lá no direito civil, há o resguardo de direitos em relação ao afeto, e no âmbito penal a gente percebe essa tutela, essa importância da vida quando a gente trabalha e trata da questão relativa ao aborto. Bem, já caindo para o bloco das exceções, a própria Constituição, apesar de proteger a vida humana, ela traz algumas exceções. A primeira delas é quando ela trata a Constituição do direito à proibição de penas de morte. Ou seja, é mais uma vez, uma exaltação da ideia de que o Estado não pode atentar contra a vida da pessoa natural. Em que pese isso, a própria Constituição ela já faz uma exceção. Ela nos traz a possibilidade de aplicação de pena de morte na hipótese de crime de deserção, tá ok? Crime de deserção, ou seja, um crime militar em período de guerra. Não é todo e qualquer crime de deserção. É o crime de deserção em tempo de guerra. Ou seja, no momento em que o Estado brasileiro se encontra em guerra, a gente obriga
o cidadão, a gente obriga o militar a arriscar, a dispor de sua própria vida, tendo em vista a ideia da segurança nacional. Além disso, na legislação infraconstitucional, a gente percebe algumas exceções, algumas relativizações dessa proteção constitucional à vida. A mais importante delas se refere à questão penal do aborto. O aborto, via de regra, é conduta proibida dentro do nosso ordenamento jurídico. No entanto, algumas exceções são admitidas, dentre elas o chamado aborto terapêutico, que é onde eu tenho a ponderação entre a vida da mulher, a vida da gestante e a vida do feto, abdicando da proteção dada ao feto, permitindo-se, portanto, o aborto, ou seja, em caso de risco de vida, em caso de risco da vida, da saúde da mulher, é possível o aborto da criança, é possível o aborto do feto. E numa outra hipótese, quando até a ponderação relativa à dignidade da mulher, ao sofrimento da mulher e à vida do feto, que é a hipótese do aborto em caso de estupro, em função de gravidez decorrente do estupro. Outra questão importante, essa de decisão do STF, é a possibilidade do aborto nos casos de anencefalia, ou seja, nas situações em que se tem comprovada a situação, que se tem diagnosticada a anencefalia no feto, o STF entendeu por bem permitir, possibilitar a realização do aborto, não considerando, não abarcando dentro das hipóteses de crime, ok? Pessoal, direito à vida é isso, tá? A gente tem nosso ponto de partida, infelizmente ou felizmente, a gente não tem um ponto final, a gente não tem um ponto de chegada. É sempre discutir, é sempre argumentar, é sempre descobrir novas aplicações para esse direito fundamental tão importante, tão caro para toda e qualquer sociedade. Vou deixar aqui uma lista de algumas decisões, de alguns julgados do STF muito interessantes sobre esse assunto. Lembrando que recentemente, agora no final de 2016, a gente colocou na pauta do STF a discussão relativa à possibilidade ou não do aborto do feto diagnosticado com microcefalia. É um assunto ainda que vai render muita discussão e que pode determinar o entendimento, a interpretação do direito à vida em vários outros julgamentos de assuntos análogos. A questão é isso. Esse assunto, o direito à vida, sempre rende boas discussões em qualquer roda de juristas. E vamos nessa. A gente estuda e no próximo vídeo a gente continua a análise do artigo 5º. Abraços e até mais.